Quando a gente fala de estruturação musical, a gente pensa em vários elementos musicais que se interagem de forma organizada. Porém, se a gente pegar todos esses elementos e ir decompondo até a forma mais simples, a gente vai chegar no elemento fundamental para se fazer música: o som. Nesse vídeo a gente vai trazer algumas informações sobre os aspectos físicos do som. A gente vai trazer uma aula básica de acústica. Então, se você estiver interessado, fique aqui porque você está na Escola de Música On. Antes de começar o vídeo, eu sugiro fortemente, se você não estiver inscrito, se inscreva, dê o seu joinha, toque o sininho e faça todas essas coisas que o YouTube recomenda que a gente faça, beleza? Pois bem, vamos começar a explicar o que é o som. O som é um fenômeno físico que se dá através das ondas sonoras. Ondas sonoras são perturbações que precisam de um meio físico para se propagar. Esse meio físico ele pode ser gasoso, líquido ou sólido. Aqui, por exemplo, nessa situação em que a gente está, eu estou produzindo som através do meu sistema fonético. Essas ondas elas saem da minha boca e chegam ao receptor, que é este microfone. As ondas sonoras atingem o diafragma do microfone, que transforma a energia sonora em energia elétrica por meio de processos de indução eletromagnética, e são posteriormente dirigidos para amplificadores, gravadores ou algum outro tipo de equipamento sonoro. Semelhantemente, as ondas mecânicas se propagam no ar, chegando ao aparelho auditivo que recebe essas ondas e interpretam elas como informações sonoras. O som é uma onda mecânica que se propaga em todas as direções. É o que a gente chama de onda esférica. A onda esférica ela parte de um emissor, que no caso é a minha voz, e ela se propaga em todas as direções. Tanto é que se você estivesse atrás de mim, você também ouviria minha voz. Sinal de que a voz ela não se propaga unidirecionalmente. As ondas sonoras também se propagam de forma longitudinal, ou seja, é como se elas fizessem pequenos movimentos de onda, indo para frente, voltando pouco, indo para frente e recuando um pouco. Esses são os aspectos físicos mais básicos da compreensão sonora. Mas você deve estar se perguntando, como eu, como músico, como instrumentista ou como um cantor, preciso dessas informações? Essas informações são muito importantes para que a gente consiga trabalhar melhor a sonoridade do nosso instrumento, a sonoridade das caixas de som ou mesmo saber usar sons e silêncios de forma poética. Há um exemplo que eu gosto de utilizar nas minhas aulas para demonstrar o uso do conhecimento de acústica para produzir um resultado artístico. Em 29 de agosto de 1952, na cidade de Woodstock, Nova York, ocorreu a apresentação de uma peça musical inédita de John Cage, um excepcional compositor, teórico musical, escritor e artista dos Estados Unidos. A apresentação ocorreu no Maverick Concert Hall, sendo executada ao piano de David Tudor. No horário marcado, David senta-se ao piano. A atenção do público aumenta. David levanta sua mão sobre o piano, dando sinal de que a peça está prestes a começar, e com um ágil movimento, silêncio. Foram exatos 4 minutos e 33 segundos de pausas em 3 movimentos. A repercussão não foi das melhores. Houve um bocado de discussão, um monte de vaias. A maior parte da plateia estava enfurecida. Naquele momento, John Cage demonstrava de forma cabal suas conclusões acerca dos experimentos que havia realizado um ano antes. Queria que a sua audiência percebesse o desconforto que a ausência de estímulos sonoros proporciona. Mais que isso, queria demonstrar sua tese: o silêncio absoluto não existe.
No ano de 1951, um ano antes, John Cage visitou a câmara anecoica da Universidade de Harvard. Essa câmara é capaz de isolar todo e qualquer tipo de ruído externo, conseguindo assim um silêncio absoluto. Ao entrar na câmara, John Cage se deparou com o inevitável. Havia ruídos até então inesperados, vindos do seu próprio corpo, como por exemplo, o seu batimento cardíaco e o som do sangue que corria em suas veias. Em suas próprias palavras, não existe espaço vazio ou tempo vazio. Sempre há algo para ver, algo para ouvir. De fato, por mais que tentemos silenciar, não podemos. Ao longo de sua vida, Cage sempre se referiu a essa peça com reverência. Minha peça mais importante é a minha peça mais silenciosa. The sound experience, which I prefer to all others, is the experience of silence. And the silence almost everywhere in the world now is traffic. Entendido esse conceito, podemos transportar isso até mesmo para a música cotidiana. Para isso, a gente precisa entender que o som, como a gente percebe, nada mais é do que uma interpretação dos nossos sentidos a essas vibrações. O som possui o que a gente chama de qualidades fisiológicas, que são características que definem a identidade física de um som. Essas características são altura, intensidade e timbre. Intensidade é o que a gente costuma atribuir à qualidade do volume da música. Um som com alta intensidade é um som com volume alto, da mesma forma que um som com baixa intensidade é um som com volume baixo. A gente costuma atribuir o volume da música à altura. Esse entendimento, dentro dos princípios da física envolvida nas ondas sonoras, é equivocado, porque a altura indica outro atributo do som, outra qualidade fisiológica. A altura, a segunda qualidade fisiológica do som, diz respeito à quantidade de vibrações que chegam ao nosso ouvido em uma determinada quantidade de tempo. Vamos dar um exemplo. Se você já ouviu alguma orquestra ou, mais precisamente, um coral cantar músicas, você já deve ter percebido que as vozes masculinas tendem a ser mais grossas, mais encorpadas, enquanto as vozes femininas tendem a ser mais leves e mais finas. Essas propriedades das vozes estão intrinsecamente ligadas à altura. A altura, portanto, indica quão grave ou quão agudo é um som, de forma que grave é um som mais grosso, mais encorpado, e um som mais leve, mais suave e mais fino a gente tende a atribuir a sons mais agudos. Os sons, nesse sentido de altura, eles são divididos em tessituras, que são o grau de abrangência de alturas que determinados instrumentos alcançam. Ainda nessa ideia de altura, a gente tem que entender que nem todas as faixas de frequência são perceptíveis. A gente tem frequências que estão abaixo da nossa capacidade de percepção, da mesma forma que existem frequências que estão muito mais altas do que a nossa capacidade de percepção. Você já deve ter visto que adestradores costumam usar um apito que não emite som, aparentemente. Esses apitos produzem ultrassom, frequências sonoras que são mais altas que a nossa capacidade de perceber. Entretanto, os cães podem ouvir, porque a faixa de frequência da percepção sonora de cães é maior do que a nossa. O nosso ouvido, ele é capaz, em média, de conseguir entender frequências sonoras a partir de 20 Hz a 20.000 Hz. Para ficar ainda mais claro essa questão de frequências sonoras, vou usar um exemplo que determina o que é frequência sonora e como a gente mede elas. Para ilustrar como se dá o comportamento das frequências sonoras, eu gravei aqui no meu celular a batida de um metrônomo.
Metrônomo é um aparelho usado para medir as velocidades de reprodução de músicas. Geralmente você vai ver o metrônomo tocando enquanto as pessoas estão reproduzindo com base na marcação de tempo que o metrônomo realiza, beleza? Então eu gravei o metrônomo a 150 BPM e eu vou colocar ele tocando aqui enquanto eu acelero essa parte do vídeo para que a gente tenha noção de onde é que eu quero chegar. Percebem que a partir de um momento as batidas ficam tão rápidas que o nosso ouvido deixa de perceber batidas individuais e começa a interpretá-las como uma frequência sonora. Isso quer dizer que a partir de 20 batidas o nosso ouvido deixa de perceber cada batida individual e começa a associá-la a uma frequência sonora. As frequências sonoras elas são medidas em hertz. Hertz é a quantidade de batidas que a gente tem no espaço de tempo de 1 segundo. Um exemplo bem claro do que seriam esses hertz é só imaginar os ponteiros que estão dispostos em um relógio analógico. Você pode perceber que o ponteiro mais rápido é o ponteiro dos segundos, que bate uma vez a cada segundo. Se a cada minuto a gente tem 60 segundos, então é lógico que em 1 minuto esse relógio execute 60 movimentos. E se ele executa um movimento por segundo, podemos falar que os ponteiros do relógio do segundo se movem a 1 Hz, ou seja, um movimento a cada segundo. Se eu estou falando em 20 Hz, que é a faixa de frequência aproximada de quando a gente começa a interpretar a frequência, é como se eu estivesse batendo 20 vezes nessa superfície em um único segundo. Essas frequências elas precisam necessariamente, para ser compreendidas como notas musicais, elas precisam ter uma frequência contínua. Ou seja, se eu começar a tocar desesperadamente de uma forma que eu consiga reproduzir uma frequência sonora, mas essas batidas não forem contínuas, vai soar uma nota musical meio flutuante. Para ela ter uma afinação precisa, é necessário que haja uma frequência contínua. Agora a gente vai entrar em uma outra qualidade fisiológica do som, que é timbre. Timbre é uma qualidade que tem um grau de complexidade um pouco maior, visto que ela diz respeito ao formato da onda que chega até os nossos ouvidos. Como você já deve ter visto em vários livros que tratam da física envolvida nos sons e nas ondas, você já deve ter visto várias vezes aquele formatinho de onda que tem uma barriguinha para cima e outra para baixo. Essa onda se chama senoide. É o modelo de onda sonora mais simples que existe. Esse formato de onda, porém, ele não é encontrado na natureza, porque todos os sons produzidos na natureza, eles são sons mais complexos, compostos de não só uma senoide, mas de várias senoides que se interferem entre si, modificando o formato da onda. Se você se lembra das suas aulas de física, sabe que as ondas se modificam quando elas se misturam. Por exemplo, quando eu vou produzir alguma nota nessa escaleta, esse som possui um timbre característico, que é diferente de quando você ouve um vidro quebrando ou quando você ouve as notas tocadas por um violino ou mesmo um piano. Essas diferenças características nos sons de cada instrumento ou de cada objeto é dado pelo timbre. E o timbre nada mais é do que a forma que a onda toma mediante as deformidades causadas pela estrutura do meio que emite o som, bem como seu material.
Essa matéria aqui a gente já vai estar começando a falar de coisas que tenham a ver com a série harmônica, porque quando a gente produz uma nota, de fato, essa nota ela não é a única a ser executada, mas um conjunto de frequências sonoras que interferem entre si, formando uma única nota com características únicas. Dessa forma, a gente consegue identificar sons com referência a apenas um timbre. A partir disso, existem várias técnicas de você manipular sons via softwares ou mesmo analogicamente para produzir o som que você deseja. Para isso, existem a luthieria, que trabalha exclusivamente em instrumentos musicais analógicos, a fim de que eles possuam um timbre mais característico, mais limpo e mais definido. Da mesma forma que em softwares a gente consegue fazer sínteses de frequências sonoras ou mesmo emulação de notas que a gente capta. E para isso existe um ramo muito vasto de estudo da produção musical. Mas assim, como esse vídeo é apenas um vídeo introdutório para a gente explicar os aspectos mais fundamentais do som, eu me sinto satisfeito em deixar claras as coisas até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido de grande utilidade. Lembrando que esse material aqui, ele também está no link aqui abaixo, tem um link aqui abaixo e no primeiro comentário fixado, onde eu coloco todas essas informações num post explicando cada ponto dessa minha abordagem. Então, por esse vídeo é só. Muito obrigado por estar aqui comigo. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e de dar joia, beleza? Muito obrigado e até mais.